Olá, meu nome é Bruno Grimaldi. Estou fazendo esse vídeo para comentar a proposta de reforma da Previdência e da reforma trabalhista. Pois bem, em relação à reforma trabalhista, é realmente necessário que se realize algum tipo de reforma nas nossas leis trabalhistas? Bem, só ano passado nós tivemos 3 milhões de processos trabalhistas. Nós somos líderes mundiais, né, nesse tipo de processo. Outra coisa também, nós temos hoje cerca de 13, 14 milhões de desempregados, tá bom? E para quem conhece de perto sabe que a nossa Justiça do Trabalho ela é extremamente tendenciosa no que diz respeito às suas decisões. Então, se o trabalhador põe a empresa na justiça, é quase que certo que a empresa vai ser condenada, né? Pois na dúvida sempre decide-se a favor do empregado. O que é que acontece? Você tendo uma estrutura judicial montada dessa maneira, você vai estar prejudicando o ambiente de negócios do país. Aí você pensa, o que eu tenho a ver com o ambiente de negócio? Tudo a ver. Pois os empresários acabam repassando esses custos e o próprio risco mesmo de aplicar o capital num ambiente extremamente hostil desse, nos custos, no preço dos seus produtos. Então, se você acha que você não está sendo afetado pelo fato das empresas estarem sendo prejudicadas por uma legislação extremamente retrógrada, eu não sei se é desconhecimento econômico, ingenuidade, má fé, né, se você afirma isso. Mas enfim, a nossa CLT vem de 43, governo Vargas, Estado Novo, e ela não está adequada ao tipo de relação de trabalho que nós temos hoje, né? A própria CLT tem uma inspiração fascista, ela vem da inspiração da Carta do Lavoro do Benito Mussolini, né? Algumas pessoas vão dizer que não, mas se vocês pesquisarem, vocês vão ver que isso é verdade, né? Outro ponto também é que a nossa legislação ela estimula a beligerância, né? Ela tem uma série de falhas, de pontos que podem ser usados por advogados trabalhistas ou por empregados com má fé para processar as empresas e na maior parte das vezes os trabalhadores ganham, né? Mesmo sem ter razão, tá bom? Uma coisa é quando você tem razão, a empresa de alguma forma lhe prejudicou, tudo bem. Outra coisa totalmente diferente é quando você está usando de má fé a fim de obter algum tipo de vantagem, né? O que é que acontece? A nossa CLT hoje ela não permite que hajam jornadas de trabalho mais flexíveis, né? Ela é extremamente engessada, ela não regulamenta, por exemplo, trabalho home office, ou então se você trabalha com uma escala um pouquinho diferente, ela já tem alguns entraves, ela dá margem de interpretação para que a empresa seja processada, mesmo com o empregado aceitando aquelas condições, ela deixa ainda a empresa vulnerável a esse tipo de processo trabalhista, né? O que é que acontece? Essa nova reforma regulamenta essas práticas, né? Se você está achando ruim, chegou nesse ponto do vídeo e você está, essa reforma só está visando beneficiar as empresas. Eu digo para você que você está equivocado, né? Quando você melhora o ambiente de negócios, você faz com que haja mais competitividade, né? Porque mais pessoas estarão dispostas a assumir riscos, a abrir seu próprio negócio e, consequentemente, mais postos de trabalho serão abertos. Em havendo mais postos de trabalho, haverá menor desemprego, né? E você tendo mais postos de trabalho, haverá concorrência pelos trabalhadores, o que vai fazer com que os salários subam. Isso é consequência natural, oferta e demanda, né? Outra coisa também é que essa reforma ela não subtrai nenhum direito, ela não vai tirar direito seu. Os direitos que estão garantidos no artigo 7º da Constituição permanecem, né? Muitos atacaram o projeto que teve de terceirização, dizendo que ia ser uma precarização do trabalho. Nada disso. Se você for ver, algumas atividades hoje já são terceirizadas e não é nada disso que está falando. Né? Se você for pegar, por exemplo, você que tem um pequeno negócio, você que tem um negócio até grande, e você, por exemplo, você tem uma empresa que realiza eventos. Essa sua empresa realiza 3 eventos na semana. Como é que você vai contratar um funcionário para trabalhar somente esses 3 dias? Ou só nos dias que ele vai trabalhar?
Não é um regime regular, você vai precisar dele em uma escala um pouco diferente, você vai precisar alocar as horas do trabalhador de uma forma um pouquinho diferente, desde que ele esteja de acordo, né? Que o novo projeto estabelece uma antecedência de 5 dias para que você avise o trabalhador para que ele possa se programar. Como é que você vai fazer? Você vai ter que contratar o trabalhador para que ele fique em tempo integral na sua empresa, haja evento ou não, né? E a terceirização, que já é outro projeto, não é da reforma trabalhista que eu estou falando agora, mas faz parte desse pacote de reformas, ela faz com que esse trabalhador que estaria nesse cenário atual ocioso, né, que ele possa ser utilizado da melhor forma possível, ele possa estar ocupado a maior parte do tempo. Isso vai fazer com que haja maior produtividade, tanto para as empresas, né, como para o próprio trabalhador, que não vai ficar parado. E o que é que isso vai fazer? Vai fazer com que haja redução de custos. Havendo redução de custos, no final, na ponta lá da cadeia produtiva, se você tem redução de custos acumulando durante todo o setor produtivo, durante toda a cadeia produtiva, você vai ter um benefício para as pessoas que estão consumindo, que no final das contas somos nós mesmos, né? Quando a gente pensa as empresas como sendo um ente separado na sociedade lá, nós estamos equivocados, né? Nós mesmos podemos ser empreendedores, empresários, nós podemos abrir o nosso negócio e nós vamos ter uma legislação trabalhista extremamente hostil, prejudicial para o pequeno e médio negócio, né? As grandes empresas, elas até gostam que tenha direitos demais, que seja engessado mesmo. Por que elas gostam? Porque as pequenas não podem sobreviver nesse ambiente. Então só sobram as grandes, tá entendendo? E outra coisa também, todo mundo vai ser demitido e depois vai ser recontratado? Não. Com a reforma trabalhista, ela estabelece que há uma quarentena de 18 meses. Então, se você trabalha hoje na empresa, você não pode ser demitido e depois recontratado como PJ ou recontratado como terceirizado, tá bom? Voltando para aquele assunto da terceirização, que não faz parte desse tema agora, mas as pessoas citam muito isso, né? Seguinte, você tem um hotel. O que é atividade fim e o que é atividade meio no hotel? Será que lavador de prato? Ou será que cozinheiro? Ou será que camareira? Ou será que qualquer outra função que você imaginar que tenha no hotel é atividade fim, é atividade meio? Você tem uma insegurança jurídica, né? Isso dá margem para que haja litígio, né? E você tem que eliminar isso. Você tem que fazer com que as pessoas não tenham dúvidas na hora de empreender, né? E que os trabalhadores também tenham uma legislação simples, que eles entendam. É extremamente complexa a nossa legislação atual, né? Precisa ser simplificado. Os países mais desenvolvidos do mundo têm legislações trabalhistas muito mais flexíveis do que o Brasil. Não é à toa, né, que o fluxo migratório não é dos países desenvolvidos com as leis livres, né? Não é de trabalhador de lá vindo para aqui para o Brasil em busca de direito. É justamente o contrário, é trabalhador vindo do Brasil, vindo de outros países desenvolvidos, América Central, indo para os Estados Unidos, indo trabalhar na Europa, indo trabalhar em outros países que têm leis mais flexíveis. Por quê? Porque lá você não vai ter nenhum intermediário, você não vai ter nenhum entrave em relação à sua contratação. Você vai trabalhar, você vai ganhar de acordo com aquilo que você trabalhou. Em relação ao intermediário que eu estava me referindo, é o Estado mesmo e os sindicatos, né, que eu vou abordar agora. Outra coisa também, rotatividade. O pessoal fala, não, vai ter uma rotatividade muito grande. Não, não vai ter. Não é interessante para a empresa que haja rotatividade alta, porque quando você contrata um funcionário, demora um certo tempo para ele aprender a desenvolver aquela atividade e ele pegar um ritmo. Se você tem uma rotatividade alta, não é interessante para a empresa ficar fazendo isso, porque ela vai perder tempo tendo que treinar o empregado. Então é interessante para a empresa reter os bons funcionários, mesmo que sejam terceirizados. Que, repito novamente, não é um tópico dessa reforma atual, né? Já passou. Outra coisa também, veja que interessante, a nossa Justiça do Trabalho, né? Quanto ela custa ao bolso dos pagadores de impostos? 17 bilhões. Isso no ano de 2016. 17 bilhões. Sabe quanto foi que ela gerou de indenizações para os trabalhadores? 8,5 bilhões. Ou seja, para cada R$1 que você paga para um trabalhador, você gasta 2 com burocracia estatal. Era mais fácil, né? Como eu já ouvi um comentário, até achei engraçado, você fechar a Justiça do Trabalho e dar logo dinheiro para o trabalhador. Isso é mais barato.
né? Se você dá o dobro para ele, ainda sai mais barato do que manter toda essa burocracia, né? Mas é claro que não, só demitindo não adianta. Você tem que simplificar a legislação para que não haja tanto litígio, né? Em relação a também a menor disposição ao risco, eu coloquei o tópico aqui. Quando você tem um ambiente de negócio hostil, você vai ter empreendedores evitando arriscar o seu dinheiro aqui. Porque o cara vai falar, poxa, eu posso aplicar na aplicação X, Y, Z. Para que eu vou arriscar o meu dinheiro num ambiente que é extremamente hostil, que não me quer aqui? Então você vai ter menos abertura de negócios, você vai ter menos postos de trabalho disponíveis, né? E como eu já tinha dito, né, se você tem menos postos de trabalho disponíveis, a menor oferta, né, de trabalho, o que é que vai acontecer com os salários? Vai diminuir, porque você vai ter um excesso de mão de obra querendo aquelas vagas, disputando aquelas poucas vagas remanescentes, né? E a legislação trabalhista, falando sobre a flexibilização dela, eu acho excelente, porque ela dá a liberdade para o trabalhador e o empregado estabelecerem cláusulas, estabelecerem aquilo que está de comum acordo, né? E, por exemplo, se eu quero trabalhar, mas eu quero um intervalo de almoço, que o mínimo agora é meia hora. Se você, trabalhador, acordar com o seu patrão, se eu quero largar cedo, eu posso falar pro meu patrão, olha, eu só quero meia hora de almoço. Eu sei que é pouco, gente. Não é todo mundo que vai precisar trabalhar, vai ficar de folga meia hora entre os turnos, não. Mas se eu quiser, hoje eu não posso. É uma hora o mínimo. Tá entendendo? Outra coisa também é a questão de contribuição sindical. Isso aí é o principal fator, eu tenho certeza, é o principal fator que está fazendo com que essas pessoas estejam sendo convocadas por essas centrais sindicais, né? Se você torna essa contribuição sindical, que não é contribuição, é um imposto, porque você não tem a liberdade. Contribuição seria se você tivesse a liberdade de pagar ou não, né? Se você tira essa obrigatoriedade, o que vai acontecer? Pode ter certeza que um monte de sindicato vai fechar. Hoje no Brasil nós temos 16.400 sindicatos, a média de 260 sindicatos abertos a cada ano, desde 2008, né? A estatística que eu tenho disponível. 16 mil sindicatos. Tem noção do que é isso? Será que nós temos 16 mil categorias de trabalhadores diferentes para termos tantos? Enquanto outros países têm apenas algumas centenas de sindicatos, o Brasil hoje tem 16 mil. E nós somos obrigados a pagar com um dia do nosso trabalho para que esses sindicatos sejam sustentados. E a gente sabe que eles não representam, a maior parte deles não representa o trabalhador, né? E se você torna isso opcional, você vai estar estimulando que as pessoas procurem os sindicatos que realmente representam, né? Para você ter ideia do absurdo que é o ambiente de negócio de sindicatos hoje no Brasil, São Paulo, no Rio de Janeiro e acredito em outros estados, nós temos sindicatos dos trabalhadores de sindicatos. Isso é uma coisa assim absurda, né? Então, se você perceber também a movimentação que está acontecendo para convocar essa greve geral, né? Os mesmos que apoiaram os políticos que quebraram a nossa economia, nós estamos mergulhados na maior crise da nossa história, né? Na maior recessão da nossa história, os mesmos que apoiaram esses políticos que quebraram a nossa economia, né, agora vêm se colocar como defensores dos trabalhadores. Defensor de trabalhador? Defensor de trabalhador? Por que vocês estão impedindo as pessoas de chegar aos seus trabalhos? Vocês falam que a greve é um direito constitucional, concordo, mas você não aderir à greve também é um direito. E quando você fecha as ruas, quando você agride quem está tentando ir para o seu trabalho, você intimida, né? Você taca pedra, você taca pau nas pessoas. Eu vi aqui na minha cidade, terrível, as pessoas não respeitam o direito de vir do outro. E nem o fato de você poder escolher ou não participar, aderir à greve. Nem todo mundo é obrigado a participar da greve, né? E você vê, né? Essas pessoas com partidos políticos, com ONGs, com jornalistas, professores militantes, tá cheio de padre comunista aí, de religioso comunista, né? Que fica colocando ideia na cabeça das pessoas. Mesmo com todo esse apoio, eles só conseguem impor as ideias deles como? Através da força. Porque aqui, ó, no debate de ideias, eles não têm capacidade. Eles perderam a capacidade total de debater. Se você não concorda com nada do que eu estou falando, digo uma coisa para você.
Não faça isso que essas pessoas estão fazendo, está fechando rua, agredindo as pessoas. Pressione os políticos aliados com você. Eu não estou pedindo para você mudar para a direita, mas pressione o político que você elegeu para que ele proponha alguns ajustes nesse projeto de reforma. Não estou dizendo que os projetos que estão postos aí são perfeitos, não, mas você tem que propor através das vias institucionais. Você não pode querer impor a sua vontade através da força aos demais na sociedade. Nós estamos no Estado democrático de direito, tem que haver o respeito à lei, certo? A outra coisa também é em relação a sindicatos. Vai acabar com o sindicato? Não, não vai acabar. Só vão sobreviver os que realmente são atuantes, os que buscam os interesses dos trabalhadores, né? E outra coisa, você não pode obrigar as pessoas a participar de sindicato. Se eu quiser também não fazer parte de nenhum sindicato, eu tenho que ser livre, né? Se você não consegue me convencer através das ideias, significa que você está com uma ideia muito legal, né? Agora vamos pular para outro assunto, reforma da Previdência. Pois bem, reforma da Previdência, porque ela é extremamente necessária. Eu particularmente não sou nem a favor da reforma, eu sou a favor de que a Previdência estatal acabe. Eu vou explicar por quê. Seguinte, enquanto a população tem uma taxa de natalidade alta, ou seja, nasce muita gente, e o topo da pirâmide etária é estreito, ou seja, você tem poucos idosos beneficiários e tem muitos jovens contribuindo, ela funciona perfeitamente. O problema é a longo prazo. Quando você tem o envelhecimento da população, como é que está acontecendo agora, hoje a expectativa de vida do cidadão brasileiro é 75,5 anos. E para 2060 vai ficar em cerca de 81 anos, né? Além disso, se você for ver aqui, pronto, o que é que eu queria chegar? Onde é que eu queria chegar? Hoje, para cada 100 pessoas contribuindo, né, que estão na população economicamente ativa, há 21 idosos. Então, nós ainda estamos na fase de transição. Tem muita gente já recebendo, tanto é que a Previdência é deficitária, mas ainda ela está funcionando, ainda que porcamente, porque já há déficit. Porém, a situação vai se agravar ao longo do tempo. Por quê? Hoje, nós temos essa situação, mas em 2060 nós vamos ter 63 idosos para cada 100 pessoas contribuindo. Então veja que triplica a quantidade de beneficiários, né? A Previdência, ela funciona enquanto a população é jovem. A Previdência é gerida pelo Estado. E então, se você acha que o Estado está depositando aquele dinheiro que ele tira do teu salário todo mês e tem uma continha lá separada para você, você está redondamente enganado. O que acontece hoje é um repasse direto daquelas pessoas que trabalham, que contribuem, porque na contribuição você é obrigado, né? As pessoas que pagam isso aí, os jovens pagam e os beneficiários recebem. Não há nenhum fundo de investimento, não há nada disso. Então, quando a estrutura demográfica do país mudar, aí nós vamos ter problema, né? Porque vai haver um aumento da expectativa de vida, né? E vai haver menos pessoas para pagar. Então, se você perceber direitinho o que acontece com o esquema de funcionamento de uma previdência estatal, é um esquema de pirâmide, né? Você vê aquele caso da Telex Free, proibiram tudo. A previdência estatal é a mesma coisa. É um esquema de pirâmide. Ela não funciona a longo prazo, né? Então, aqui com algumas estatísticas, né? Como eu já tinha dito, para cada 100 pessoas que estão da população economicamente ativa, que pagam, você tem 21 idosos hoje que estão dependendo dessa aposentadoria. Em 2060 será 63 idosos, né? Para cada 100 pessoas pagando. Já em 2030, nós teremos mais pessoas com mais de 65 anos do que crianças de 0 a 14. Então, nós já temos um problema sério, nossa população está envelhecendo rápido. Informalidade também, a nossa legislação hoje ela não é tão atrativa assim para determinados setores, né? De forma que hoje nós temos 42% dos trabalhadores em situação de informalidade, né? Elas não contribuem com a Previdência. Outra coisa também, mesmo que se realize essa reforma atual que está sendo proposta, daqui a algumas décadas, alguns 15 anos, 20 anos,
não vou dizer exatamente quantos anos são, mas daqui a algumas décadas você vai precisar fazer outras reformas, porque como eu disse, é um sistema de pirâmide, da forma como ela está montada, né? Não há um fundo de investimento. Se fosse uma previdência privada, era assim, você paga, ela administra aquele pagamento, ela pega aquele seu dinheiro, ela vai investir, ela tira o lucro dela, o lucro dos investidores, ela vai tirar o pagamento das pessoas que são beneficiários e ainda vai manter aquele fundo, de preferência em constante expansão. Então ela é sustentável a longo prazo, né? Mas o que é que acontece? Hoje o déficit da Previdência, mesmo nós temos essa proporção que eu falei hoje, de 21 a 23 pessoas para cada 100 pessoas que pagam, né? Hoje o nosso déficit é de 8% do PIB. Se não for feita a reforma, vai chegar a 16% do PIB em 2060. Né? E se fizer a reforma, vai chegar a 10,5%. Vai continuar sendo deficitária. Né? Isso é muito difícil de corrigir. Mas uma coisa eu reconheço que há de ser observada. Né? Uma grande injustiça que tem nessa reforma da Previdência é o seguinte fator. Hoje, o setor público recebe um tratamento extremamente especial, enquanto o resto da população é injustiçada. Né? Porque o que acontece? Se você pegar militares, se você for pegar próprios políticos, se você for pegar servidores da União e servidores estaduais, eles recebem esse tratamento de forma que 1 milhão, eu vou pegar aqui uma estatística, 1 milhão de servidores da União são responsáveis, né, por um déficit de 90 bilhões, quase 91 bilhões, isso no ano de 2016. Ou seja, 1 bilhão, 90 bilhões de déficit. Enquanto que 33 milhões de pessoas contribuindo do setor privado corresponde a 85 bilhões. Ou seja, você tem uma parcela muito, mas muito inferior de servidores públicos que são responsáveis por um déficit maior do que 33 milhões de contribuintes. Isso é totalmente injusto. É uma disparidade gritante. Enquanto que um servidor público é responsável por 92,5, né, R$92.500 por ano de déficit na Previdência, um trabalhador do setor privado é apenas 3 mil. Então você vê os super salários, os benefícios que essas pessoas gozam, é uma tremenda injustiça. Então, assim, você pode até propor a reforma da Previdência, mas se você não atacar isso aí, não adianta. Não adianta. Isso é um ponto que eu concedo, eu reconheço, isso aí é extremamente injusto da forma como está sendo posto. Mas não é através do uso da força que você vai conseguir fazer com que a Previdência seja reformada da melhor maneira. Faça pressão nos seus parlamentares para que eles proponham esses ajustes. Não adianta cortar na carne da população e deixar essas pessoas incólumes. Né? Outra coisa também, o alvo não é os empresários. Se você for ver aqui, o alvo é o setor público. Muita gente fica falando, tanto nessa reforma da Previdência como na reforma trabalhista, porque o empresário isso, o empresário que, cara, o Estado é o principal responsável pelas distorções que nós estamos vendo hoje. Só com essas informações da Previdência aqui, se você não consegue entender que o setor público está sugando a maior parte da nossa Previdência e que o setor privado, nós, pagadores de impostos, estamos tendo que sustentar tudo isso, aí não tem muito o que fazer. E como eu estava falando, é um sistema de pirâmide, a Previdência estatal. E qual é a solução a longo prazo para você permanecer com ela nas próximas reformas que eu já falei que vão ser necessárias? Primeiro, ou você aumenta o tempo de contribuição, como está sendo feito agora, mas vai ter que aumentar de novo, tenho certeza. Ou você vai ter que criar novos impostos, ou ainda você vai tirar recursos da educação, da saúde, infraestrutura, segurança pública, para poder tapar esse rombo, entendeu? A Previdência Pública foi feita para não funcionar. A forma como ela é desenhada hoje foi feita para não funcionar, é um esquema de pirâmide, tá bom? Estude isso, veja as estatísticas, veja os dados mais recentes que você vai ver. O que eu estou falando é verdade. Outra coisa, fingir que o problema não existe não vai fazer com que ele suma. Né? Se você achar, não faz nada. Cara, fazer nada não é uma opção, porque vai chegar um ponto que ela vai quebrar, literalmente quebrar. Já está quebrada, mas ela vai colapsar de forma que ninguém vai receber nada. Se você está insatisfeito hoje porque vai ter que contribuir mais na frente você não vai receber nada. Né? Você que está protestando hoje, você que é jovem, que acha que vai ter que trabalhar muito, a outra opção é não receber nada. Ou, como eu tinha sugerido no início, acabar com a Previdência. Por que acabar com a Previdência? O que é que você prefere?
que o seu salário seja integralmente recebido por você, que você administre o seu dinheiro, ou que um político fique responsável por administrar a tua aposentadoria. Você vai confiar mesmo no burocrata do governo, ou num político aí, no indicado por ele, tá cuidando do teu dinheiro. Isso supondo que a gente tivesse um fundo de investimentos, né, gerenciado pelo Estado. Né? Porque hoje, como eu disse, o Estado não fica com nada. Você prefere o quê? O governo cuidando do teu dinheiro ou você mesmo administrando? Você prefere o quê? É isso que as pessoas falam, eu não confio em político, político é tudo safado. Mas por que você está querendo que seu dinheiro fique todo na mão deles? Para eles administrar? Você é totalmente incoerente, né? Essa linha de raciocínio não tem nenhuma lógica no que você fala, né? Quando você defende que não se faça nada e que o Estado controle o sistema de previdência social. Outra coisa também, o que é que eu proponho em relação à Previdência? Primeiro, tem que ser feita uma transição suave, de forma com que as pessoas que hoje são beneficiárias, né, elas já se aposentaram, elas continuem recebendo, certo? As que estão próximas de se aposentar, elas possam receber ou títulos do governo, ou elas possam receber, proporcionar uma remuneração proporcional ao tempo que elas recolheram, mas o fato é, se você não acaba com a Previdência agora, o que você está fazendo? Você está criando uma bola de neve. Uma hora ou outra vai ter que ser pago. Então, para as pessoas que já estão pagando, eu acredito que o que seria mais viável era você ou pagar diretamente as pessoas, que eu acho muito difícil, não tem dinheiro para pagar todo mundo ao mesmo tempo, mas eu acredito que o mais viável seria você dar títulos, né, para as pessoas irem resgatando o que lhes é devido ao longo do tempo, né? Assim o governo teria como acabar com essas dívidas, e as pessoas ao longo desse tempo, né, elas já seriam, você cortaria esse cordão umbilical, as pessoas poderiam administrar a sua própria remuneração, fazer seus próprios investimentos, fazer a sua poupança, que hoje no Brasil é horrível isso, as pessoas não têm a cultura de poupança. Mas por quê? Não tem um estímulo a se fazer poupança, né? E se você tem uma quantidade de pessoas fazendo poupança maior, isso é extremamente benéfico para a economia, porque você viabiliza na outra ponta a captação de recursos pelos empreendedores, né? Se você estudar um pouquinho de economia, você vai saber do que eu estou falando. E a solução, né, como eu já disse, não é ficar queimando pneu, não é ficar intimidando os outros trabalhadores que você diz defender, é justamente essas, são as vias institucionais, né? Então, pressionem os seus representantes para que eles possam atender, né, o que você demanda, né? Não adianta você ficar descontando na população, a população vai ficar com raiva de você, como já está. A esquerda hoje está extremamente escanteada, porque ela não sabe debater, ela perdeu essa capacidade, se é que já teve. Né? Ela sempre diz liberdade de expressão, liberdade, pluralidade de ideias. Cadê a pluralidade aí? Que você não respeita o direito do seu compatriota. Cadê? Né? Então, além de você precisar de uma transição suave, você precisa também manter o pagamento dos atuais beneficiários. E outra coisa também, se você não quer acabar com a Previdência, você acha assim, o trabalhador não pode receber o dinheiro todo porque ele vai gastar tudo com cachaça, ou ele vai gastar tudo com jogo, ou ele vai gastar tudo com lazer. Cara, o dinheiro é dele. Mas se você acha realmente que todo mundo, toda a população vai fazer isso, você está equivocado. Você está pegando uma pequena parte da população e está aplicando essa regra aí da mediocridade para todos. Você está nivelando todo mundo por baixo. Né? Eu acho até que isso é, de certa forma, arrogância. Você acha que você pensa melhor do que o trabalhador. Né? Eu acho que o trabalhador pensa melhor do que qualquer burocrata do governo, porque só ele sabe a real situação dele. Né? Mas se mesmo assim você quer permanecer com o sistema de previdência, tá? Acaba com o sistema de previdência estatal, faz com que várias empresas abram previdência privada, para pelo menos as pessoas tenham a liberdade de escolher um investimento que vai trazer o melhor rendimento para ela na posteridade.